Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, por aqui Cooperador Osiel mais uma vez. Eu quero trazer aqui uma reflexão para a nossa vida. Eu tenho ouvido e visto algumas coisas acontecerem por aí e isso tem me levado a refletir em alguns assuntos bíblicos para poder estar refutando isso que eu tenho ouvido. E isso não é de hoje. Claro que hoje está permeando muito mais forte na sociedade essa, vamos dizer assim, desculpa para aquilo que nós fazemos ou praticamos de errado. Eu tenho ouvido por aí, uma entrevista, e eu mesmo já assisti essa entrevista algumas vezes em alguns podcasts, de um cantor muito famoso, e eu não vou aqui citar nomes para poder não criar alguma situação constrangedora, mas eu tenho visto um cantor famoso que está sendo convidado em alguns podcasts cristãos, e em algum momento da conversa, do bate-papo ali no podcast, as pessoas sempre perguntando para esse cantor o que levou ele a sair do evangelho, a abandonar os caminhos do Senhor para poder seguir na vida secular, como músico. E ali ele conta, que houve uma coisa muito importante que ele entende como sendo o motivo, o real motivo, o porquê que ele abandonou o evangelho. E esse real motivo que ele traz para esse assunto me remeteu para uma história bíblica, E o que ele usa como desculpa para afirmar que isso foi o grande pivô para que ele saísse e abandonasse o caminho do Senhor, indo assim por caminhos que lhe agradavam. Ele usa aqui o fato do pai dele não ter colocado na mesa vários tipos de assunto que o mundo proporciona, algumas coisas como da onde vêm os filhos, como que o filho é formado, Então ele conta que ele olhava para o pai dele e tinha o pai dele como um homem sem pecado, E ele começa a criar uma narrativa, aonde muitas pessoas que ali entrevistando ele também se comoveram, E durante um bom tempo eu venho ouvindo isso dentro das igrejas. E isso me arremeteu para uma história bíblica. Lá do Gênesis capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia aí para acompanhar. Gênesis capítulo 2 e versículo 15 ao 17. Porque esse mau costume, isso foi uma coisa que nós herdamos lá do Éden, desde a primeira vez que o homem deu assunto para quem não devia e fez o que não devia, desobedecendo assim uma ordem de Deus. Porque a grande coisa que permeia hoje no meio das igrejas é que às vezes o pai ele não pode prender muito o filho, ele não pode segurar o filho, simplesmente falar não, porque não é resposta. Mas eu vou trazer uma passagem bíblica para nós aqui, e eu quero já te pedir aí, se você puder nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, Osiel Ferreira, você procura aí, a gente vai estar mostrando alguns trabalhos dos cultos na rua, também no YouTube também você pode estar nos procurando lá, tá bom? E você vai estar acompanhando aí os nossos vídeos e os trabalhos que nós fazemos aí sociais para ajudar o próximo aí. Olha só a situação. Esse cantor,
de uma fama muito grande no Brasil e fora dele, ele afirma que o fator principal, o porquê ele saiu e abandonou o evangelho, foi a falta de conhecimento que o pai dele não trouxe para ele, né? Então ele fala ali sobre a primeira vez que ele viu uma revista pornográfica com os amigos e outras coisas mais. Mas olha só o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo do 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no meio do jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, tá? Livremente. Deus falou para Adão: você pode comer de todas as árvores que está no jardim, todas, todas. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu pergunto para vocês, tem uma explicação aqui ou não tem? Tem um aviso de um pai para com uma criatura ou um filho aqui ou não tem? Claro que o homem aqui não tinha conhecimento do que era ruim e do que era bom, até porque ele só vivia dentro de um parâmetro que tudo era bom. Tudo que Deus criou foi perfeito. E o homem também, não diferente disso, também era perfeito. O homem não foi criado para morrer. O homem, ele não foi criado para ser imortal, mas o homem não foi criado para ser eterno, mas o homem foi criado para ser imortal. Então, a partir do momento que o homem decide desobedecer, o homem sofre a consequência terrível. Mas voltando aqui, houve uma explicação aqui ou não houve? Porque eu fico me perguntando, meu Deus do céu, como que nós vamos ficar acreditando, engolindo essas coisas, sempre transmitindo transferência de culpa para as outras pessoas por causa do que nós praticamos, do nosso erro? Nós vamos ficar sempre transferindo culpa para alguém, colocando a culpabilidade em outra pessoa daquilo que nós fazemos. É uma coisa simples, né? O camarada em nenhum momento ele coloca aqui o desejo dele, a atração dele pelo mundo, o desejo dele conhecer outras coisas diferentes, porque esse é o grande problema nosso ser humano. Nós sempre estamos procurando conhecer coisas diferentes. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu ou com aquilo que já sabemos. Nós sempre estamos procurando abranger outras coisas, né? É por isso que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o povo de Deus sempre se envolveram com coisas erradas, né? Trazendo assim uma tristeza para o coração de Deus. Porque Deus sempre ordenou para o seu povo um estilo ou um modelo de vida diferente do que os outros povos. E para nós, igreja, hoje não é diferente. O nosso modelo de vida, a nossa forma de viver na sociedade, não pode ser igual ao ímpio, ao incrédulo. Nós temos que fazer a diferença através de tudo. Através da vestimenta, através do falar, através do comportamento, através de tudo. A nossa diferença na sociedade, né, é através de um modo de viver. É como eu vivo. Então isso influencia em tudo. Isso está falando de tudo no modo geral. A Bíblia fala que nós cristãos somos arrodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E o que isso quer dizer, Osiel? Isso quer dizer que nós estamos sendo observados 24 horas por dia. Então eu e você, nós temos a obrigação de, como cristãos, como igreja na terra, fazer a diferença. Se você é um sal e você não salga, você tem que fazer o quê?
joga fora. Se você é uma luz, e eu tenho exemplo disso aqui em casa, quando uma luz queima e ela para de me ser útil, o que acontece? Eu jogo fora, coloco outra. Agora vem um camarada que aos 13, 14, 15 anos se desviou do evangelho, colocando a culpa em seu pai, porque, segundo ele, lhe faltou informação, abriu o leque das coisas que o mundo oferece. Que é isso? Que é isso? Até quando nós vamos ficar? Vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta. Até quando vamos ficar, transferindo culpa para alguém dos nossos erros? Pelo amor de Deus. Olha só, Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 3, o que está dizendo? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, olha a conversa que a mulher aqui teve com a serpente. Olha a conversa. A serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que sagaz, né? O inimigo veio para ter uma conversa com a mulher. E se você for ler todo o texto, você vai ver que a mulher ela já estava desejando comer do fruto com o olhar. É o perigo que nós corremos, porque o inimigo ele mantém os seus demônios para nos observar. Um olhar que você está dando para um lugar errado, de forma errada, você está sendo observado. E pode ser através desse olhar que você vai ser tentado. Então, você vai ler o contexto, a mulher já estava sendo tentada para poder comer aquele fruto. E o inimigo, Satanás, vendo isso, se aproveitou do momento. E a mulher disse à serpente, olha, se a mulher não sabia. E a mulher disse à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, não era só para comer, não podia nem tocar no fruto. Mas o olho grande nas coisas diferentes, em conhecer coisas diferentes, porque tinha tudo quanto é tipo de fruto ali naquele local. A mulher e o homem poderiam se alimentar de tudo, satisfazer sua fome, mas não, queria algo diferente, e esse algo diferente trouxe uma consequência para todos nós. Porque vai morrer. Comeu o fruto e não morreu, porque o pensamento deles era morrer fisicamente. Mas a partir do momento que a mulher oferece o fruto para o homem e o homem come do fruto, eles morrem espiritualmente. E depois começa, a culpabilidade, botar a culpa em um, botar a culpa no outro. Deus chama Adão, Adão, por que você fez? Não, foi a mulher. Chama a mulher, não, foi a serpente. E essa imundícia continua até hoje, permeando em nosso meio. É um transferindo a culpa para o outro, das porcarias que faz. Não engula isso. Repreenda em nome de Jesus, porque isso nós não podemos engolir. Quem conhece a palavra de Deus não fica engolindo esse tipo de ladainha. Isso se chama transferência de culpa. Não podemos engolir isso aí. Assuma os seus BOs, assuma a sua culpa. Você hoje tem na sua mão o direito de escolha. O direito de decidir se você quer a bênção ou se você quer a maldição. E Deus ainda te dá o melhor conselho. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, para que você viva. Escolhe a bênção para que você viva, você e a sua descendência. Então está nas nossas mãos, irmãos. Chega de ficar engolindo esse tipo de coisa. Porque isso está passando dos limites. As pessoas estão inventando esses negócios e muitas pessoas saem engolindo por aí.
A Bíblia fala lá em Oséias, em 1 Pedro, que o povo é destruído porque falta conhecimento. E tem muita gente preguiçosa no quesito de estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E por causa disso sai engolindo e comendo muitas coisas. Então fique atento, fique ligado, porque a vontade de Deus para a sua vida é boa e agradável. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.